Usa-nos com teu poder. Para tudo sempre, Senhor. Seja exaltado o teu nome. Grandioso és tu, Senhor. Aleluia. Deus o mundo inteiro fez e no ventre me formou. És Senhor, És Senhor, és Senhor. Das estrelas lá do céu, reinas em meu coração. És Senhor, És Senhor, és Senhor. A solidão nunca mais. Estou elevada em seus braços de amor. Até o dia amanhecer, tu és a vida em mim, tu és destino meu. Usa-me, poder tu tens, Jesus, me achego à tua luz. Usa-me, minha vida em tuas mãos. Usa-me. Deus de toda a criação, que acalma o coração. Usa-me, usa-me, usa-me. Deus de toda a terra e céu, sobre mim derrama o mel. Usa-me, usa-me. Dos reis tu és sem igual. Tua paixão lavou todo o mal. E sobre o trono tu estás. Tu és a vida em mim, tu és destino meu. Usa-me, poder tu tens, Jesus, me achego à tua luz. Usa-me, minha vida em tuas mãos. Usa-me. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Graças te damos hoje e eternamente. Tu és a vida em mim, tu és destino meu. Usa-me, poder tu tens, Jesus, me achego à tua luz. Usa-me, minha vida em tuas mãos, Pai. Pai, nos usa com teu poder, nos usa, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo, hoje e eternamente. Hoje e eternamente seja, Senhor, adorado, exaltado o teu nome, Senhor. Amém. Aleluia. Obrigada, Jesus. Usa-nos, Senhor. Santo és tu, Senhor. Obrigada, Jesus. Amém. Graça e paz. Hoje estaremos dando continuidade
ao nosso estudo bíblico, que tem como tema uma breve introdução ao Novo Testamento, que aliás é o tema das nossas quartas-feiras. Hoje estaremos fazendo um comentário sobre o terceiro evangelho, um breve comentário. Mas antes de iniciarmos, feche os olhos, vamos orar. Deus Pai, obrigado pela oportunidade de podermos abrir a Tua Palavra, estudar e dar-nos a capacidade de entender aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a compreender. Abençoe nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Lucas é um dos livros mais belos e fascinantes do mundo. O livro de Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas foi o evangelista que escreveu o terceiro evangelho e também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Apesar da Bíblia não dizer muita coisa sobre quem foi Lucas, sabe-se que ele era um médico de profissão e colaborador do apóstolo Paulo. Inclusive, ele acompanhou o apóstolo Paulo em muitas ocasiões. O autor do Evangelho procura mostrar sempre de forma bem documentada que o plano de Deus em salvar a humanidade, revelado através da história, cumpriu-se cabalmente em Cristo, quando ele se deu como sacrifício expiador pelos pecadores. Aliás, é confirmado por ele próprio. O versículo-chave do Evangelho de Lucas é o capítulo 19, verso 10, que diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aliás, o capítulo 19 fala de um personagem que teve uma experiência com Jesus. Diz que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. E ali morava um homem rico chamado Zaqueu. E diz a Bíblia que Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Mas ele tinha dois problemas, dois obstáculos. O primeiro obstáculo era a multidão. E o segundo obstáculo, ele era muito baixo. E aí ele vai usar de uma estratégia. Ele quer ver Jesus. E ele vai lutar por isso. A Bíblia diz, o texto diz, a história diz que ele então correu diante da multidão e subiu numa figueira para ver Jesus, que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu, recebeu-o em sua casa com muita alegria. Mas todos os que viram isso começaram a resmungar. Sempre tem alguém para resmungar. Ele não consegue enxergar as coisas boas, só consegue enxergar os erros, os defeitos. E se você não fizer a vontade dele, você tem um problema. E ali estava um grupo de pessoas desta forma, resmungões. E eles levantaram e começaram a dizer: este homem foi hospedar-se na casa de um pecador. Está errado. Como? E aí Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, hoje vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E aí Jesus disse para ele: olha, Zaqueu, hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Aí está a missão de Jesus. Jesus nos apresenta a missão dele: pregar o Evangelho, proclamar o Evangelho. Nós somos chamados a proclamar o Evangelho. Essa é a nossa missão. Mas para proclamar com autoridade, precisamos ter vida com Jesus. Em outras palavras, intimidade com Deus. Se você não tiver autoridade e intimidade com Deus, você vai ser um fracasso. Vai falar aos ventos. Como tem sido o seu testemunho pessoal? Na família, na vida profissional,
no seu relacionamento pessoal, na igreja. O testemunho cristão é o relato da vida ou da conversão da pessoa que confessa crer em Jesus. Portanto, testemunhe. Testemunhe, falando daquilo que Jesus Cristo fez em sua vida e como o Senhor, como o seu amor lhe afetou. O que Deus fez por você? Que transformação Ele causou na sua vida, no seu coração, no seu modo de vida? Testemunhe. Diga como Deus pode transformar. Sabe por quê? Porque o testemunho é muito importante. Porque o mundo precisa conhecer a verdade. Quem é Jesus e o que Ele fez. Nós temos alguns desafios. Testemunhe com a verdade. Diga somente a realidade. Tenha cuidado para não dar testemunho falso. Provérbios 19, verso 9, nós lemos lá que a testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Fale a verdade. Não minta. Mas testemunhe também no poder e orientação do Espírito Santo. Busque a sabedoria de Deus para testemunhar por onde você for. Aonde você estiver, você tem que ser luz, diferenciado. Em Atos, lá no capítulo 1, verso 8, nós temos o seguinte registro: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Mas testemunhe também sem cessar. O cristão está sempre cercado de sinais da bondade e favor de Deus. Aproveite as oportunidades e conte as bênçãos de Deus, o que Ele fez por você. Veja a recomendação em Atos, capítulo 4, verso 20. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. É um desafio. Mas testemunhe também no seu lar. Quantos problemas nós temos, né? Quantas dificuldades. Não é fácil. Mas é importante que a sua família possa ver e ouvir o testemunho da obra de Cristo na sua vida. Talvez você tenha um filho, uma filha, talvez esposa ou esposo, afastados de Deus. Temos que seguir a recomendação de Jesus, lá em Marcos 5,19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Testemunhe nas reuniões entre irmãos. Os testemunhos são fundamentais para a edificação e fortalecimento do corpo de Cristo. Efésios, capítulo 5, verso 19, ele determina, ele diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Mas testemunhe sem medo, sem nenhum tipo de vergonha. Deus nos deu espírito de poder, amor, equilíbrio para testemunhar. Quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 1, verso 8, ele vai trazendo um desafio para nós, nos dias de hoje. Ele diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Testemunhe sempre preparado. Embora seja algo natural, todo cristão deve se preparar para testemunhar
a razão da sua esperança em Cristo. Antes, santifiquem em Cristo como o Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há entre vós. Lá em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 5. Você tem tido uma vida transformada. Quem é você? Mas quem foi Lucas? Lucas foi um gentio de fala grega da Antioquia da Síria, que talvez estabeleceu sua residência por um tempo em Filipos. Lá na Epístola aos Colossenses, o apóstolo Paulo se refere a ele como médico amado. Lucas foi um gentio, então ele pode ter sido o único judeu a escrever um livro no Novo Testamento. Não podemos nos esquecer que, apesar de nós também não sabermos quem escreveu a carta aos Hebreus, né? Mas enfim, Paulo ressalta que o médico era um dos seus grandes cooperadores. Paulo faz um destaque muito especial ao escrever Filemon. Preste atenção, versículos 21, 22, 23, 24 e 25 diz assim: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Olha o verso 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Além de Paulo, Lucas teve contato muito próximo com os mais notáveis líderes cristãos da igreja primitiva. Ele conheceu Filipe, Silas, Barnabé, Timóteo, Tito, Marcos, Tiago e Judas. Tiago e Judas eram irmãos de Jesus, além de apóstolos como Pedro e João. Assim como os demais evangelhos, ele vai omitir 18 anos da vida de Jesus, entre os 12 e 30 anos. Então, se Mateus foi escrito para o povo judeu, que precisavam saber que Jesus viera cumprir as profecias que fazia parte da genealogia real, filho de Davi. Se Marcos foi escrito para o povo romano, que os dominadores do mundo não sabiam nada do Antigo Testamento. Aliás, eles preferiam as ações a palavras. Lucas foi escrito para o cargo grego, para o povo grego. Eles viviam num mundo de muitos conceitos. Era difícil agradá-los. Ele inicia o seu evangelho contando a genealogia de Jesus. Você também encontrará nos evangelhos nomes de instituições e facções, como, por exemplo, o Sinédrio, que era uma instituição, que era o concílio supremo que regia as questões religiosas dos judeus. Instituições como as sinagogas, e elas surgiram durante o cativeiro babilônico para suprir a falta do templo que havia sido destruído. Na verdade, era uma instituição com o objetivo de instruir os judeus em sua religião. Temos uma outra instituição importante, o templo, que era o lugar onde os judeus iam para oferecer sacrifício, mas acabou se transformando em lugar de comércio. Mas também tinha suas facções, né? E os evangelhos destacam muito isso. Os fariseus, que eram populares, na verdade, a mais influente seita na época dos evangelhos. Temos os saduceus, que administravam a política de Jerusalém. Temos os escribas. A influência dos escribas pode ser considerada prejudicial a qualquer evangelho, porque monopolizavam a interpretação da palavra de Deus. Negligenciavam o mandamento de Deus.
guardavam suas próprias tradições e determinavam as regras para a liturgia do culto. Então, meus irmãos, temos no Evangelho de Lucas informações a respeito de Jesus. Na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre o outro evangelista, João, que vai nos apresentar um evangelho ricamente doutrinário. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado por esta oportunidade. Guarda-nos, ó Deus, de todo o mal e obrigado por ser o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Realizamos um breve estudo sobre os evangelhos. E na próxima quarta-feira estaremos fazendo um breve comentário sobre o outro evangelista, João. Deus te abençoe. Sacrifício de louvor vou dar ao meu Senhor. Jamais rejeita o meu clamor, não vou desistir. As lutas vêm me entristecer, não vou desanimar, pois tua graça tu